Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês, ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Veja aqui o contraponto entre a lei e a graça, a aliança mosaica e a nova aliança em Cristo. Tudo o que havia sido prometido pelos profetas de que a lei seria internalizada. Aqui Paulo então explicita que o próprio Deus vai escrever a sua lei no nosso coração pelo seu Espírito. Na lei de Moisés, o dedo de Deus escreveu em tábuas de pedra. Versículo 4. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja como, lendo essa frase no seu contexto, fica evidente que o assunto aqui não é de intelectualidade, que a leitura mata. O assunto é, a lei mata, porque a lei expõe quem eu sou, o pecador. Paulo vai dizer exatamente isso em Romanos 7. Mas o ministério do Espírito é a esperança. Por quê? Porque é Cristo me justificando por algo que eu não podia me justificar. E veja como a igreja então é chamada, primeiramente Paulo aqui como ministro dessa nova aliança, mas também a igreja é chamada não a ser um novo Moisés moralista. A igreja é chamada a ser evangélica, a ministrar a nova aliança, o poder do evangelho que justifica e não da lei que cobra. Você não precisa ser cristão para ser moralista. Os jornais são moralistas. As ideologias são moralistas. É fácil dizer o que o outro está fazendo de errado. E mesmo que se tenha razão, a pergunta é, mas e como fazer a pessoa mudar? Como fazer a pessoa ser transformada? Esse é o grande desafio que aqui Paulo nos apresenta. Versículo 7, de novo, a comparação entre o ministério da lei de Moisés e o ministério do Espírito em Cristo. Se o ministério da morte, a lei é chamada aqui de ministério da morte, não porque ela em si seja ruim, Paulo vai explicar, ela é boa, justa e santa, mas porque ela encontra em nós pecado, ela nos mata. Se o ministério da morte gravado com letras em pedras, as tábuas de Moisés, se revestiu de glória, e aconteceu mesmo, de modo que Moisés quis ver aquela glória, a glória de Deus, e Deus colocou Moisés numa fenda e passou por trás. Se havia glória naquele ministério, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, porque quando Moisés desceu do Monte Sinai, essa glória
começava a perder força, o que já é um indicativo dessa aliança que cedia espaço à nova aliança em Cristo, que havia limites nessa primeira aliança por causa do nosso pecado. Veja o versículo 8, por favor. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? A gente olha para as histórias, desculpe os comentários aqui, mas é inevitável. A gente olha para as histórias bíblicas do Antigo Testamento e se maravilha. Que coisa incrível, que coisa impressionante, que glória! Pois o que Paulo está dizendo é que a igreja tinha que desfrutar de uma glória maior, inclusive. É uma pergunta retórica aqui de Paulo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Mas não pense não, já vou avisando aqui, que o Espírito não estava presente na antiga aliança. E nós vamos explicar isso depois. Mas há um contraponto aqui entre a antiga de Moisés, baseada na lei, e a nova, baseada em Cristo, chamada de aliança nova ou ministério do Espírito. Versículo 9, porque se o ministério da condenação, vejam como a lei é encarada. Se o ministério da condenação, e eu quero reforçar isso com muita clareza, para que a igreja tenha o cuidado de não voltar a ser um novo Moisés. Lutero dizia muito isso. Que a igreja corre um risco, se achar melhor do que todo mundo e se tornar um novo Moisés. Moralismo. O cristianismo tem uma nova moral? Evidentemente que tem. A pergunta não é essa, a pergunta é: isso é o cerne do Evangelho? Não é. O cerne do Evangelho é o que Jesus fez. E é porque Jesus fez que a gente tem uma nova moral. Não é porque eu tenho uma nova moral que Jesus veio morar em mim, ao contrário. Se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Aqui é uma palavra sinônima, ministério do Espírito ou ministério da justiça. O sentido é nova aliança. Por quê? Porque nessa nova aliança, ou nesse ministério da justiça, Deus nos justifica gratuitamente, como foi lido hoje. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, meus irmãos. Não é possível ouvir isso, desfrutar disso e louvar como se Deus fosse um ser que não é pessoal, glorioso e poderoso. Não é possível ter informações a respeito disso e não ficar assim deslumbrado com essa promessa de uma glória muito maior. Versículo 12, aqui a gente para. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Você está entendendo? De onde vem a ousadia? De onde vem a coragem? De onde vem a convicção? De onde vem o destemor? De onde vem a força motora na nossa caminhada cristã em meio a tempos difíceis, como os nossos aqui no Brasil? Você está entendendo de onde vem? Não vem da mídia, não vem dos governos, não vem das ideologias. Vem daqui, desse anúncio e desse cumprimento de promessa que Jesus realizou na cruz em nosso lugar. É isso que nos dá confiança. Paulo vai dizer nesse trecho que essa capacidade não é dele, é recebida. Na semana passada eu afirmei aqui que muitos de nós sentimos falta de uma ação genuína
verdadeira, não fabricada, não manipulada, não teatral, mas de uma ação genuína e mais poderosa do Espírito Santo na sua igreja hoje. Eu confesso que às vezes me envergonho com o que vai ao ar e viraliza, até por nossas mãos, por nossa culpa, o que é chamado de obra do Espírito. A gente percebe essa necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, olhando para nós mesmos, e como a gente tem levado nossa vida, como temos lidado com o pecado, com as tentações. Mas também olhamos para essa necessidade quando olhamos para a igreja convivendo junta, quando ela convive. Ali a gente nota que falta alguma coisa. Esses dias, selecionando o trecho de uma mensagem de um pastor conhecido, me chamou muito a atenção que ele dizia sobre a manifestação do Espírito. E uma das coisas que ele dizia como manifestação evidente do Espírito são pais que são pais, são maridos que são maridos, são pessoas que cumprem com as suas vocações em casa e dão fruto. Ansiamos por um reavivamento verdadeiro. O Brasil precisa disso, nossa cidade de Porto Alegre precisa disso. Precisamos de uma visitação sobrenatural e ampla do Espírito, trazendo profundidade e crescimento. Eu vejo isso em relação aos nossos jovens. Às vezes eles estão aparentemente vigorosos, cheios de vontade de servir a Deus. Uma semana se tomba. Já não se sabe mais se crê em Deus, já não se sabe mais se é isso que a pessoa quer. Ao mesmo tempo em que desejamos esse reavivamento, essa obra abrangente e profunda do Espírito em nós, ao mesmo tempo queremos uma experiência mais rica com Cristo, e no fundo tudo é a mesma coisa. E essa é uma crítica que se faz às vezes nos espaços eclesiásticos. Ou se fala muito de Jesus, ou se fala muito do Espírito Santo, ou se fala muito de Deus. Mas a doutrina da Trindade nos apresenta Deus como um só, subsistindo em três pessoas, que têm funções diferentes. A vida cristã é vida no Espírito. É muito mais do que congregar. Aliás, pode haver pessoas que congregam fisicamente que não são cristãs. Pessoas que podem estar entre nós porque os pais querem. Pessoas que estão entre nós porque a esposa pede para que o marido o acompanhe. Para o cristão, a vida começa com um novo nascimento do Espírito. Segundo as Escrituras, os que têm o Espírito de Deus é que são filhos. E os que são filhos têm o Espírito de Deus. De acordo com Paulo, o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8. Pelo poder do Espírito que habita em nós, os desejos da natureza pecaminosa são controlados e o bom fruto do caráter cristão é produzido. E aqui é importante uma observação: a ética cristã é tanto negativa quanto positiva. Ela é não fazer coisas, e ela também é fazer outras coisas. Precisamos aprender a conviver com os nãos de Deus. Você já se deu conta que nos mandamentos o não está presente em praticamente todos? Vá a Êxodo 20 e você vai ver lá: não adultere, não cobice, não dê falso testemunho, não faça imagem. Quer dizer, existe uma ética negativa. Há coisas que têm que ser dominadas, controladas, e numa sociedade hoje que não quer ouvir não,
Esse tem sido um tema desafiador. Numa sociedade em que tudo é traumático, em que tudo virou sinônimo de ser autêntico, o não se alega, é o traumático. Por isso que a gente está na condição em que se encontra hoje. Em nome da liberdade, a gente tem ultrapassado todos os limites. A gente não gosta de ouvir não. E na igreja é a mesma coisa. Tudo fica bem com o irmão, com a irmã, até ele ouvir o primeiro não. E a consequência, às vezes, é ouvindo o primeiro não, então essa igreja não me ama. Então esta comunidade não me aceita como eu sou. Eu quero que você pense sobre isso. E há um texto específico a esse respeito, que é Provérbios 29:15, que se dirige aos pais, que deveria ser sempre considerado com carinho. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Não seja um pai com medo do conflito que evita o não. Educação dá trabalho, mas dá fruto. Se você não quiser querer trabalho agora, você vai ter depois. Escute, por favor, esse meu conselho, que é o conselho aqui do livro de Provérbios. Tem pais que dão tudo para não entrar num conflito, imaginando que a situação vai ficar mais calma e melhor. Você está, na verdade, fortalecendo na criança que ela não ouça o não, que ela não aprenda limites, que ela seja entregue a si mesma. Então, pais desta comunidade, aprendam a usar o não também. Porque a criança não deve estar entregue a si mesma. Isso não tem a ver com exigências desproporcionais. Isso não tem a ver com levar a criança à ira, exigindo o que ela não pode fazer. Mas a criança sabe o que pode e o que não pode fazer muito cedo. O que ela faz é testar os limites que lhe foram dados. Veja, eu estou transpondo uma vida no espírito que também envolve uma ética negativa sobre lutar contra a natureza pecaminosa, subjugar ela ou dizer não a ela, para outros âmbitos da nossa vida que também tem a ver com limites. Da mesma forma, o Espírito, meus irmãos, não é uma propriedade particular que ministra a nós individualmente. Daqui a pouco a gente não tem uma compreensão comunitária de vida cristã, a gente sai pelo mundo aí, o Espírito está em mim, e imagina que o trabalho todo está feito. Não. Paulo vai usar essa expressão em Filipenses 2:1, de que a comunhão cristã é comunhão do Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo é chamado de penhor da nossa herança, que é uma bela expressão, porque o Espírito Santo em nós, meus irmãos, é uma garantia de que a gente vai tê-lo plenamente no céu, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo em nós é um antegozo, é uma antecipação de um desfrute pleno que teremos com Ele, sem pecado, no mundo por vir. Então o Espírito Santo tem um papel fundamental na vida da igreja hoje. Fundamental. Por isso essa expressão, penhor da nossa herança, garantia, penhor é uma garantia. Você ter o Espírito Santo é, de novo, uma antecipação do que lá vai ser, mas também uma garantia de que lá vai acontecer. Por fim, no culto passado mencionei que uma das obras do Espírito Santo é transformar o nosso corpo mortal, Romanos 8:11.
Mas agora vem a questão. Será que esse dom do Espírito prometido é a mesma coisa que batismo do Espírito Santo? Os que dizem não creem que dom e batismo são diferentes. Eles ensinam que o batismo é uma segunda experiência depois do novo nascimento no Espírito. Os que creem que ambos são idênticos, quer dizer, nascer de novo do Espírito e ser batizado no Espírito, para eles o batismo é algo que todos os cristãos, todos os filhos de Deus, já experimentaram. A expressão batismo do Espírito só aparece no Novo Testamento. E ela acontece 7 vezes. Mesmo assim, ela é o cumprimento de uma expectativa que o judeu já tinha no Antigo Testamento. Essa expectativa se expressa na promessa de que Deus derramaria o seu Espírito. Veja que expressão bonita, né? Derramar quer dizer alguma coisa com certa abundância, que vai vir do céu, que não está em nós mesmos. Pedro, no sermão do dia do Pentecoste, igualou esse derramamento do Espírito que Joel havia profetizado ao batismo do Espírito que João Batista e também Jesus prometeram. As duas expressões estavam se referindo ao mesmo evento e à mesma experiência: derramamento do Espírito e batismo do Espírito. Veja Atos capítulo 1, versículo 4. Jesus aqui está falando com os discípulos e diz: não se afastem de Jerusalém, mas esperem, note agora, a promessa do Pai. Não é que a promessa está surgindo agora, a promessa já é uma promessa que tinha sido prometida pelos profetas, a qual vocês ouviram de mim. Por quê? Porque Jesus também fez menção dessas promessas. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus promete o batismo no Espírito Santo. Mas conecta essa promessa a uma promessa dos profetas. Capítulo 2 desse mesmo livro, versículo 14. Aqui acontece o Pentecoste, e com todo aquele barulhão que houve com o derramamento do Espírito, Pedro toma a palavra. No versículo 14, ele se levanta, com os 11 ergue a voz e se dirige à multidão: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, mas são apenas 9 horas da manhã. O que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Então, de novo, Jesus prometeu o batismo no Espírito Santo. Aqui agora, então, Pedro faz menção de Joel a respeito do que está acontecendo ali no Pentecoste. E acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. De novo, derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Você está percebendo como é abrangente? Não é uma coisa para poucos, como é costume às vezes a gente
tratar esse assunto. É uma coisa abrangente. Até os servos naquela época tinham direito nenhum. E de novo a expressão derramar. Mas a gente pode ir além disso. Além de mostrar que esse derramamento em si do Espírito, agora simbolizando a nova aliança, era também o batismo no Espírito. O derramamento ou batismo do Espírito será uma das bênçãos mais importantes dessa nova época. Acabamos de ler isso em 2 Coríntios. Paulo pôde descrever a nova era iniciada por Jesus como o ministério do Espírito, 2 Coríntios 3:8. Como é que a gente vai tratar um assunto desse de maneira teórica? Foi o que eu disse, inclusive, para os pais das crianças que vão se batizar. O batismo ou o ensino sobre ele não dará a fé que somente Deus pode dar. O curso é uma preparação, é um esclarecimento, é um aprofundamento da doutrina cristã para a pessoa se tornar ainda mais apta para o batismo, mas a fé é importante que tenha nascido antes. Que a criança tenha essa compreensão da obra da cruz e queira ser salva por Jesus de si própria. Que entenda que é pecadora e que só Jesus lhe pode salvar. Então veja, esta nova era na qual estamos vivendo hoje, meus irmãos, pode também ser chamada ministério do Espírito. É o tempo em que a igreja está vivendo hoje. É claro que isso não quer dizer que o Espírito Santo não existia antes. Muita atenção aqui. O Espírito Santo é Deus e, portanto, Ele é eterno. Também não quer dizer que Ele estava inativo no passado. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava muito ativo. Na criação, preservando o universo, na providência, na revelação, na regeneração de crentes. Você sabia que havia crentes no Antigo Testamento? Ou alguém aqui imagina que é só no Novo Testamento que tem crentes? O que a gente faz com Abraão? Será que Moisés era crente? O Espírito Santo é presente no Antigo Testamento, naquele período todo. Inclusive na capacitação para tarefas especiais. Quem está acompanhando a leitura de Êxodo, Levítico, está vendo bem ali como o Espírito Santo capacita pessoas para tarefas especiais. A Oliabe. Mesmo assim, alguns profetas predisseram que nos dias do Messias Deus daria uma difusão generosa do Espírito Santo, nova e diferente e acessível a todos, inclusive aos gentios. Tem algo novo, prometido e mais do que isso desfrutado. Basta ver o que foi o dia de Pentecoste com aquela manifestação. Nesse sentido, meus irmãos, Isaías falou do dia em que o Espírito seria derramado, no capítulo 32, versículo 15. Ele seria derramado sobre nós lá do alto. Na mesma obra de Isaías, capítulo 44, versículo 3, Deus prometeu: derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Não é como a gente se sente às vezes? Diante dos desafios, sem vontade, sem fome de Deus, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia. A ideia exatamente é mostrar essa fome, essa sede, essa incapacidade sem Deus que todos nós temos. Derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. De novo, uma promessa de algo que vai acontecer.
A mesma terminologia foi usada por Ezequiel. Veja Ezequiel 39, versículo 28. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus quando virem que eu os enviei para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que não deixarei que nenhum deles fique no exílio. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. Esse não é um assunto periférico. Não é um assunto para pentecostais dizerem que o tema é deles e tradicionais de igrejas históricas imaginarem que o assunto não é tão importante assim. Isso é um equívoco. Ele é fundamental. Da mesma forma, Joel 2:28, retrata a promessa de Deus: acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Meus irmãos, João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, não é Malaquias. João Batista, o último profeta da antiga ordem, resumiu essa expectativa em sua afirmação conhecidíssima, que ele acreditou o derramamento do Espírito ao próprio Messias. Marcos 1:8. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Por isso que é muito perigoso separar esse derramamento, essa nova aliança, esse novo nascimento de um outro futuro e segundo evento que alguns interpretam como batismo. A gente tem que ter cuidado para construir doutrinas alicerçadas na Escritura, até para não gerar expectativas em pessoas, como relatei na semana passada, que ainda hoje estão aguardando o batismo do Espírito Santo, são crentes há 20 anos, eles alegam que não vencem o pecado porque, segundo eles, não foram batizados no Espírito Santo. Agora veja, essa profecia de João Batista, registrada inclusive tanto em Mateus, Marcos e Lucas, como uma coisa futura, veja aqui Marcos 1:8, né? Quando diz ali, os batizará, pensando no futuro, ok? No Evangelho de João, esse verbo está no presente do indicativo. Veja João 1:33. Então, de novo, Mateus, Marcos e Lucas colocam isso para o futuro. O Evangelho de João coloca isso no presente. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Meus irmãos, esse uso do verbo no tempo presente tira essa ação dos limites do tempo. Ele não descreve o evento único que foi o Pentecoste, mas o ministério específico de Jesus. Alguém que batiza, não só batizará, mas que batiza com o Espírito Santo. Este é o ministério de Jesus. Se João Batista batizava com água, Jesus batiza com o Espírito Santo. Note de novo a vinculação de Jesus com o Espírito Santo. Cuidado para a gente não dar ao Espírito Santo uma independência que ele não tem. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Aliás, é uma coisa importante que a gente entende quando também diz, eu vou me batizar. Batismo não é uma coisa que você faz, você recebe. Só tem um sujeito dessa ação aqui, Jesus, é o que batiza. Você é quem? Batizado. Tá bem? Eu vou me batizar. Eu sei que a gente fala isso de maneira coloquial, mas a verdade é que você é batizado. É Deus quem faz essa obra em você.
Agora atenção, muito importante aqui. As mesmas palavras que a gente observa aqui, pode deixar projetado o texto de de João 1,33. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. As mesmas palavras no grego ho baptizon, que aqui se referem a Jesus, quer dizer, esse é o que batiza com o Espírito Santo, são também aplicadas por Marcos, o evangelista Marcos, no Evangelho de Marcos, a João Batista. Geralmente, João é chamado aquele que batiza. Quer dizer, por isso, João o Batista. E na tradução o nome ficou João Batista. Porém, 3 vezes na narrativa de Marcos, podemos abrir Marcos 1,4, João Batista é chamado também de o batizador. Ho baptizon. Em outras palavras, assim como João é chamado de o batista ou o batizador, porque a característica do seu ministério era batizar com água, Jesus também é chamado de o batista e o batizador, porque a característica do seu ministério era batizar com o Espírito. Essa referência ao ministério característico de Jesus, como aquele que batiza no Espírito, é reforçada no versículo 29 de João 1. Olha o que João Batista diz quando vê Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se juntarmos o versículo 29 aqui com o 33 que acabamos de ler, vamos descobrir a obra dupla, característica de Jesus. Ela inclui remover e doar, retirar pecado e batizar com o Espírito Santo. Versículos 29 e 33. Esses são os 2 grandes dons de Jesus Cristo, nosso Salvador, meus irmãos. Eles sempre são apresentados juntos pelos profetas do Antigo Testamento e também pelos apóstolos e não podem ser separados. Você está entendendo onde a gente vai chegar? Separar poder de purificação, separar poder de regeneração, separar poder, um suposto segundo poder de uma obra de salvação, que é a remoção do nosso pecado, a nossa justificação pela fé em Cristo, pois aqui nós temos um pequeno exemplo. Ezequiel 36, 25. Deus prometeu através do profeta Ezequiel, preste atenção nesse texto: então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Agora note, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Meus irmãos, essas 2 promessas, na verdade, são as 2 grandes bênçãos da nova aliança profetizada por Jeremias. A mesma coisa, Jeremias 31, versículo 33. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, no coração as inscreverei, serei o Deus deles, eles serão o meu povo, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu tenho muito receio com o que hoje tem sido feito sobre o Espírito Santo, quando a gente aparta ele da obra de salvação, de regeneração, e trata ele como um poder, sem pessoalidade. A inscrição da lei aqui no coração, nesse texto, sem dúvida, é obra do Espírito Santo.
Isso fica claro em Ezequiel, como acabamos de ler. Meus irmãos, é um testemunho maravilhoso a unidade da Escritura, verificar como os apóstolos retomaram essas promessas em relação à nova aliança. Eles sabiam que a nova aliança tinha agora sido estabelecida e ratificada, confirmada pelo sangue de Jesus, Mateus 26, 28. O sangue da nova aliança. Por isso eles falaram abertamente que as bênçãos da aliança prometidas agora estavam disponíveis em Jesus Cristo. Assim Paulo chamou os ministros cristãos de ministros de uma nova aliança. 2 Coríntios 3,6, texto que acabamos de ler. Ministros de uma nova aliança, avançando depois no mesmo texto para descrever essa nova aliança como ministério da justiça, versículo 9. Ou ministério do Espírito, versículo 8. Tudo no texto que acabamos de ler. O apóstolo Pedro exclamou no dia de Pentecoste, Atos 2:38, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, Pedro garantiu a todos que se arrependem e creem que serão batizados no seu nome, que receberão gratuitamente de Deus dois presentes, o perdão de pecados e o dom do Espírito Santo. Uma leitura cuidadosa dos 2 primeiros capítulos de Atos leva à conclusão de que esse dom do Espírito é sinônimo com o que eles chamaram promessa do Espírito, ou batismo do Espírito, ou derramamento do Espírito. É só ler o texto de Atos 1 e 2, o paralelo é total. Embora possamos dizer que as duas expressões põem ênfases diferentes, uma em dar, a outra em receber o Espírito. Podemos resumir tudo isso dizendo que aqueles crentes arrependidos receberam o dom do Espírito no Pentecoste e que foram batizados com o Espírito no Pentecoste. Quando Cornélio se converteu mais tarde, recebeu o Espírito Santo, Pedro se referiu àquilo como batismo e também como dom. Atos 11, versículos 16 e 17. Tanto como batismo, quanto como dom. Meus irmãos, parece claro que o batismo do Espírito é idêntico à promessa ou dom do Espírito, e ele é tão parte integrante do Evangelho de Salvação, quanto a remissão de pecados. Certamente jamais devemos pensar na salvação em termos meramente negativos, como se ela consistisse apenas em libertar-se do pecado, da culpa, da ira e da morte. Isso também está incluído. Mas a salvação abrange a bênção positiva do Espírito que nos regenera, habita em nós, liberta e transforma. Quão incompleta fica a nossa pregação do Evangelho quando enfatizamos somente uma verdade. Quando pecadores se arrependem e creem, Jesus não somente tira os pecados, mas os batiza com o Espírito Santo. Veja o texto de Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. Tito 3, versículos 4 a 7. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia.
Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente. Aí tu fica olhando aquela pessoa que teve a experiência de novo nascimento e aguarda então uma segunda experiência, porque talvez essa primeira não foi tão ricamente dada. Não, aqui diz, ricamente derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E veja bem, o dom do Espírito sempre vinculado à obra de Jesus, de salvação. Nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meus irmãos, Paulo coloca isso de forma tão dramática. Quando Deus salva, Ele não somente justifica por graça, mas nos faz passar por um lavar ou por um banho. Se isso é uma referência ao batismo na água, como é provável, então é uma indicação do que significa o batismo na água. É um banho interior. Paulo descreve esse momento com uma expressão marcante. É um banho de renascimento e renovação por meio do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós de maneira abundante, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim, meus irmãos, vemos novamente que o Espírito derramado para regenerar e renovar também faz parte da salvação. O batismo ou dom do Espírito é uma das bênçãos especiais da nova era, iniciada por Cristo. Agora atenção. O derramamento ou batismo do Espírito não é somente uma bênção diferente. A gente está assumindo o que é. A glória que está hoje sobre a igreja, pelo menos em comparação à glória das tábuas de Moisés. Mas também o derramamento ou batismo do Espírito é uma bênção universal, porque agora está disponível para todos os filhos de Deus. Isso já transpareceu no fato de que Ele é parte da salvação que Deus nos concedeu por meio de Cristo. Mas há outras evidências. A primeira é a profecia de Joel, como Pedro entendeu ela. A ênfase na promessa de Deus através de Joel está na universalidade do dom. Veja o que Pedro cita. Acontecerá, Atos 2,17, nos últimos dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Isso não está se referindo a toda a humanidade, seja qual for a sua disposição interior de receber esse dom, mas se refere a toda a humanidade, independentemente de posição ou privilégios. Indica que não haverá distinção de sexo ou idade, dignidade ou raça no recebimento desse dom. Tanto filhos como filhas, jovens, idosos, servos, servas, e todos que ainda estão longe, como o versículo 39 nos mostra, o que se refere aos gentios naquele tempo. Todos irão recebê-lo. Ainda mais, independentemente da idade, sexo, raça, classe social, o dom inclui todos os que se arrependem e creem no Evangelho. Meus irmãos, nós cremos que os crentes do Antigo Testamento eram regenerados. As principais evidências disso são as seguintes. Romanos 4, por exemplo, vai falar que Abraão foi justificado.
É difícil imaginar um pecador justificado sem ser regenerado. Em segundo lugar, os salmistas diziam amar a lei. Já que a natureza não regenerada é hostil a Deus, inimiga de Deus, rebelde à sua lei, parece que alguma outra natureza eles receberam para amar a lei de Deus. Cantamos os salmos nos cultos cristãos, porque reconhecemos neles a linguagem de regenerados. Ou aqui alguém vai dizer que Davi não era regenerado. Embora no tempo do Antigo Testamento, então, os crentes, os que criam em Deus eram regenerados, o Espírito Santo vinha sobre pessoas para ministérios especiais em épocas especiais. Ele ainda capacita pessoas hoje para tarefas especiais. Ou a gente acredita que o ministério do ensino não é uma capacitação que Deus dá. Esse é um argumento, às vezes, dos cessacionistas. Os dons acabaram, mas o dom de ensino não. Nós, nesta comunidade, não acreditamos que os dons acabaram. Quem somos nós para dizer que os dons acabaram? Nosso tema aqui hoje é outro. É entender o que é esse derramamento e as suas implicações. O Espírito Santo ainda capacita hoje pessoas para tarefas especiais, porém, agora esse ministério do Espírito, nessa nova aliança, é mais amplo e profundo do que já foi nos tempos do Antigo Testamento. Então, qual é a diferença entre o ministério do Espírito nos dias do Antigo Testamento e em nossos dias? Em primeiro lugar, todos os crentes de todas as raças participam agora das bênçãos do Espírito. Segundo, apesar dos crentes do Antigo Testamento terem conhecimento de Deus e terem experimentado um novo nascimento, a presença do Espírito lá, eles não vivenciaram da forma como nós a vivenciamos. Porque essa nova experiência faz parte da nova aliança e do reino de Deus que está entre nós, profetizado pelos profetas. Em terceiro lugar, meus irmãos, a obra característica do Espírito está indissociada, sem poder ser separada da pessoa e obra de Jesus. Isso é fundamental. Vimos que ele, no seu ministério de santificação, o ministério do Espírito, revela Cristo aos crentes e forma Cristo nos crentes. Eles não andam em paralelo. Esta obra o Espírito Santo não poderia ter feito antes de Cristo, antes da obra da cruz. Meus irmãos, Pedro entendeu que a profecia de Joel prometia esse dom, o batismo do Espírito a todos os crentes. E isso aparece no finalzinho do seu sermão, Atos 2:38. Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês. E para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, nós aqui. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Essa última sentença é uma afirmação impressionante, meus irmãos. Quer dizer que a promessa do dom, ou batismo do Espírito, é para tantos quantos o Senhor Deus chamar. Isso aqui é um assunto fundamental. O fato de não acreditar, como eu, numa segunda experiência como necessária, mas acreditar que o batismo e a experiência do novo nascimento são a mesma experiência, não é a mesma coisa, se alguém discorda.
do que dizer que eu não acredito numa pessoa ser cheia do Espírito Santo. O perigo é na construção de uma doutrina sustentar uma segunda experiência pela qual crentes honestos estão esperando e que não se dá, e ainda se diz porque falta fé, porque falta dedicação, porque falta empenho. Porque se há um dom e há uma dádiva para todos a quem Deus chama, dentro da sua vontade plena, como é que nós vamos colocar para um dom requisitos e postergar uma suposta saúde espiritual para então, quando essa pessoa for batizada, aí sim ela vencerá o pecado? O ponto aqui é que esta comunidade acredita no poder do Espírito Santo. E todas as vezes que eventualmente alguém, de forma indevida, faz alguma acusação, como se nós não crêssemos no Espírito Santo, consideramos uma fala desse tipo desonesta. Não é disso que se trata. A igreja precisa, como nunca hoje, ser revestida de poder. A igreja precisa de dons para fazer a obra de Deus. A igreja, para servir, precisa servir na força que Deus dá para que Cristo seja glorificado, porque senão a gente vai começar a dar troféu para as pessoas por aquilo que elas fazem. Aliás, tem igrejas que fazem isso, que dão um troféu para os colaboradores. Aí eu lembro do que Jesus disse: não fizestes além da obrigação, por causa da tamanha graça recebida. Quem somos nós e o que temos que não tenhamos recebido? O fato de ver problemas e equívocos no pentecostalismo não é a mesma coisa que assumir que a igreja não tem uma pentecostalidade. O fato de assumir que há abusos, e muitos abusos no ministério pentecostal, não é a mesma coisa, mas não é generalizar, não é a mesma coisa que diz crer do poder do Espírito Santo na sua igreja hoje. Esta comunidade crê no poder do Espírito Santo. E se você ouvir alguma outra coisa diferente disso, é mentira. Nós oramos pelos enfermos, nós acreditamos na expulsão de demônios, nós acreditamos que na evangelização precisamos do poder do Espírito Santo para nos dar as palavras certas embasadas na Escritura. Nós acreditamos que é importante orar uns pelos outros para que sejam animados na fé. Aliás, todo final de culto, meu irmão, minha irmã, você que precisar de oração, você pode vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Não se intimide por isso. Esses dias uma irmã me chamou a atenção e com razão. Nós precisamos. Nós dependemos do poder do Espírito Santo. Mas esse andar no Espírito, ser cheio do Espírito, sempre é em equilíbrio com a sua palavra, que não pode ser contradita. Deus não é esquizofrênico. Ele é 3 pessoas, mas que trabalham em harmonia. Às vezes, nessa convicção que alguns tentam defender de que hoje a gente tem a palavra e é suficiente, e tem uma verdade nisso, porque o mundo pode cair, o mundo pode tombar, nós podemos nos sentir os mais fracos do mundo, o que vai nos sustentar é a palavra, porque às vezes vai parecer que a gente não tem poder nenhum, mas isso não é dizer que nós não cremos no poder do Espírito Santo. No domingo que vem, aliás, de ceia, nós vamos olhar aqueles textos de Atos, em que explicitamente ali a expressão é batismo no Espírito Santo. Porque é exatamente na Escritura que a gente tem que ter segurança para fazer o caminho que a gente está fazendo. Mas não se engane.
Não seremos uma igreja fervorosa sem o Espírito Santo. Não seremos uma igreja que evangeliza sem o Espírito Santo. Não seremos uma igreja que ora sem a ação do Espírito Santo. Não seremos salvos sem o Espírito Santo. Não faremos nada sem o Espírito Santo. Nada. E às vezes a impressão que eu tenho é de que o movimento que nós fizemos foi de contestação ao Espírito Santo. O movimento que nós fizemos foi de contestação aos abusos, à manipulação da pessoa do Espírito Santo. Não a quem Ele é e ao que Ele faz. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. Ouça da minha boca isso. Do que você ouvir aí fora alguém dizer que esta comunidade não crê no Espírito Santo. Então, estamos perdidos. Vamos para casa porque nem salvos somos. Agora, o que eu desejo para a igreja como um todo aqui no Sul é que haja um genuíno derramar, um genuíno agir, sem manipulação e os seres humanos nos bastidores. E toda a glória sendo dada ao nosso Deus. É isso que a gente quer ver. Entre os pastores, harmonia para tanto. Entre as denominações, harmonia para tanto. Por quê? Porque foi o que Jesus disse: Ele me glorificará, Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Não tem como dissociar o papel do Espírito da pessoa de Jesus. Isso significa que sim, o batismo, o derramamento que é abundante, é uma coisa poderosa que acontece conosco, purificando e empoderando. E empoderando. Claro que há diferentes manifestações do Espírito. Alguns irmãos, nessa ação do Espírito na sua vida, são mais comedidos, outros são um pouco mais extrovertidos. Isso é completamente aceitável e natural. Quem somos nós para ser juiz nesse sentido? Agora, se havia essa expectativa toda de uma glória superior na nova aliança, não é possível imaginar que a vida cristã vai ser nessa habitualidade, às vezes esfriada, desanimada, desengajada, carente de amor, de frutos, que nós vamos ver o Espírito Santo agir na sua igreja hoje. Eu não tenho como negar o que eu vi. Eu não tenho como negar o que eu experimentei. Eu não tenho como negar isso. Eu não tenho como negar. Mas isso não quer dizer que você assina e subscreve tudo o que se fazia. Meu desejo esse que eu submeto a Jesus e a sua palavra, é que nós consigamos ter essa igreja que dá valor à Escritura, que tenta ser fiel à palavra de Deus, que examina com cuidado tudo o que é ensinado e o que ouvimos de acordo com as Escrituras. Mas nós não somos somente um povo de um livro, nós somos um povo habitado por uma nova pessoa, uma nova vida, que purifica, que santifica e que empodera para vencer o pecado, as tentações. Se uma das obras do Espírito, então, é imprimir no nosso coração a lei, quer dizer, de modo que a gente passe a amar a Deus, cara, como que isso vai acontecer se não for uma obra de Deus em nós? Como que nós vamos tirar dos bolsos essa vontade? Se é Deus quem converte os corações, se é Ele quem produz em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade, nós dependemos dEle. E para isso precisamos orar, precisamos buscá-lo, precisamos clamar pelo nosso país, que precisa de menos barulho e mais manifestação genuína. É disso que eu estou falando. Às vezes é muito ruído sem sentido, como Paulo falou em 1 Coríntios 13. Muito ruído sem sentido.
O que a gente precisa às vezes é menos ruído, mas mais fruto, mais vidas conversas, mais casamentos santificados, mais filhos crentes. Isso tem a ver com o hábito do dia a dia também, para onde a gente convida o Espírito Santo a caminhar conosco. Baixa a tua cabeça. Senhor, nesta manhã, quem somos nós? Quem somos nós com esse nosso coração duro, pecador, onde nos falta fé o tempo todo, onde nos falta perseverança, não raras vezes, onde murmuramos, cansamos, desanimamos, desfalecemos, olhamos para aquilo que tem diante de nós, na família, no trabalho e nos sentimos pequenos e incapazes, muito pequenos. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do seu poder, da sua pessoa, conforme o Senhor nos prometeu. Tu conheces a cada irmão aqui, irmã, nas lutas contra o pecado. Quem sabe contra a pornografia. A luta contra a ira. Quanto palavras duras, grosseiras. Tu sabes a nossa indiferença, Senhor, quando nos omitimos. Quando podíamos ter ajudado pessoas. Mas não nos importamos. Ficamos indiferentes. Senhor, essa igreja aqui quer desfrutar desse ministério de glória que o Senhor prometeu. Essa comunidade aqui crê no teu poder. Capacitador, transformador, renovador, como o título diz, santificador dos pensamentos, das atitudes grosseiras, das tentações. Tu conheces cada homem nesse lugar, tu sabes. Tu sabes quando sozinhos estamos diante das nossas telas, tu sabes. Tentamos muitas vezes vencer o mal da pornografia. Nos ajuda aqui. Ajuda esse homem que também está oprimido por isso, e com isso o seu casamento. Ajuda, Senhor. No poder do teu Espírito Santo, ajuda a tomar conta dessa área da vida dele, da vida dela, da vida de jovens aqui que enfrentam esse desafio. Nós precisamos, Jesus. Nós precisamos que derrames teu Espírito ainda mais sobre nós. Que nos fortaleças com poder no homem interior. Que nos avives nos tempos em que vivemos. Que nos despertes. Que nos santifiques. Por isso, Deus Pai, eis-nos aqui como tua igreja. Jesus, Filho de Deus, eis aqui o teu corpo. Espírito Santo, eis aqui aqueles de quem tu és consolador, amigo e companheiro.